Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ana, que nesse canal a gente fala sobre golpes virtuais, mas também falamos sobre relacionamentos virtuais. Paralelo a esses assuntos, eu também falo sobre a vida, sobre os acontecimentos com brasileiros aqui no exterior. O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o caso da Manuela Farias, uma garota de 19 anos de Florianópolis, que foi presa na Indonésia portando mais de 3 quilos de cocaína. A Manuela alegava e dizia que tinha um sonho de ser surfista. Ela conta que ela foi abordada por algumas pessoas e no qual essas pessoas ofereceram para ela um curso lá na Indonésia, no qual ela também ia conhecer templos e que ela iria conseguir realizar o sonho, que era o sonho de surfar. A Manuela então aceitou e perguntou para eles o que eles iriam querer em troca. Então eles avisaram, eles contaram para ela que ela tinha que levar algumas malas portando algumas substâncias, mas segundo a Manuela, ela não sabia o que havia dentro das malas. Eu vou ler aqui um pouco e já a gente volta para comentar, que eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto. Brasileira presa com cocaína na Indonésia recebe a assistência do governo federal. Então, vamos lá. A Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi detida com cerca de 3 quilos de cocaína no aeroporto de Bali no início do ano. É isso? O Ministério das Relações Exteriores informou agora no dia 8 que acompanha toda a situação da brasileira presa e indiciada por tráfico de drogas na Indonésia. Manuela Vitória, de 19 anos, foi presa com cerca de 3 quilos no aeroporto de Bali. A pasta ligada ao governo federal informou que está prestando toda a assistência consular cabível a Manuela, em conformidade com os tratados internacionais vigentes com a legislação local. A brasileira embarcou em Florianópolis no final de dezembro. Ela conta o seguinte, que ela foi abordada, que foi o que eu contei para vocês, que ela foi abordada por algumas pessoas que ofereceram a viagem, mas que ela teria que levar algumas substâncias. No país, pessoas detidas com entorpecentes em qualquer quantidade poderão ser condenadas a penas que variam de vários anos de prisão até a pena capital, que é a pena de morte. Manuela possui residência em Santa Catarina, estado onde vivia com a mãe, e no Pará, onde morava. Conforme o advogado dela, ela atuava como autônoma, vendendo perfumes e lingeries lá na cidade dela. Vamos ver aqui o que é que eles falam, o que é que a Manuela que todo mundo já sabe. Indiciada, Manuela foi como mula. A defesa alega que a mulher foi enganada por uma organização criminosa em Santa Catarina, que prometeu férias e aulas de surf para que ela possa ir para o país asiático e concluir essas férias. E que ela foi usada como mula. Isso a gente já sabe. Ainda de acordo com Silvia, ela chegou a abandonar a ideia, mas foi obrigada pela organização a continuar com a viagem. Disseram que lá ela poderia orar nos templos para pedir a cura da mãe. Completou o defensor de Manuela. Eu vou contar aqui um pouco para vocês, eu vou encerrar aqui, e é o seguinte. Lá na Indonésia, as penas podem ser de 5 anos à prisão perpétua e em alguns casos, que exatamente são os casos de pessoas que saem de seus respectivos países para transportar drogas lá para a Indonésia, a pena é a pena capital, que é a pena de morte. A maioria dessas penas é feita como no paredão de fuzilamento. Inclusive, 2 brasileiros foram para o paredão de fuzilamento, que é o Marco Asher e o Rodrigo Goulart. Esses 2 brasileiros, eles também foram presos, foram detidos na Indonésia, e esses 2 brasileiros tiveram a pena capital e foram para o Beleléu
porque saíram do seu respectivo país levando drogas lá para a Indonésia. A Ásia tem em torno de 13 países que pune com a pena capital pessoas que agem como mula. E, felizmente, a Indonésia é um desses. Como a gente sabe aqui, a Manuela é uma garota, né, de 19 anos apenas, não tem juízo e, infelizmente, aceitou, né? Eu fui procurar aqui sobre a história da Manuela. A Manuela tem um sonho de surfar, mas nunca surfou. Então, assim, eu não quero julgar, mas já julgando, é uma conversa totalmente sem nexo, né? Que todos eles falam e fazem a mesma coisa, que do nada, de Nárnia apareceu do além uma pessoa que a interceptou e ofereceu e ela não sabia. Todos eles falam a mesma coisa. Eu tenho que trazer a notícia, mas eu também tenho que dar a minha opinião, né? Eu não acredito que não sabia sim. Porém, como eu já tenho dito aqui, é uma garota, né, de apenas 19 anos, é uma pessoa imatura, talvez ficou, né, deslumbrada em sair do país e ir para um outro país, conhecer um outro continente, talvez com certeza ganhar dinheiro. Então, tudo isso deslumbrou a Manuela e, infelizmente, pode trazer sérias consequências para a vida da Manuela. Como eu já disse para vocês, a Indonésia é um dos 13 países da Ásia, no qual pune as mulas, que são as pessoas, são os traficantes, né? Quer dizer, as mulas são usadas por traficantes para levar entorpecentes para esses países. Infelizmente, a Manuela corre todos os riscos. Eu vi, inclusive, até um advogado contando que a situação dela é muito delicada. Ela corre sim o risco de ter a pena capital, que é a pena de morte, como eu já citei. 2 brasileiros, o Marco Asher e o Rodrigo Goulart, foram executados na Indonésia, se eu não me engano, lá em 2013, 2014, mais ou menos isso. A história deles, se vocês quiserem, qualquer dia eu posso vir aqui a contar. Inclusive, eles... um alegou que não sabia, o outro foi e sabia... E um deles, eles ficaram em torno de 10 anos e um deles ele ficou perturbado, ele enlouqueceu, ele surtou dentro da prisão até a execução dele. O Brasil, o governo tentou de todas as formas fazer um acordo com a Indonésia para que levasse esse homem para o Brasil, para ele cumprir sentença, a pena lá no Brasil, ou que a Indonésia, né, não o levasse a pena capital por conta da situação, porque realmente ele ficou muito perturbado e foi constatado pelos médicos que ele estava perturbado, que ele enlouqueceu dentro da cadeia. E mesmo assim, com todos os recursos, com o governo, inclusive na época até todas as pessoas tentaram de todas as formas e não conseguiram, né, fazer com que a Indonésia, com que o presidente mudasse de ideia e não levasse esse homem à pena capital. Infelizmente, os 2 foram executados lá. E a Manuela corre todo esse risco. Eu tenho muita pena pela família. Infelizmente, a gente tem que trazer a notícia e tem que dar a nossa opinião, né? Eles sempre dizem que não sabem. As mulas, a boca deles é porque eles foram interceptados por um desconhecido na rua, que a gente sabe que isso não existe, e que o desconhecido ofereceu bastante dinheiro para que levem, para que eles consigam entrar nesses países com malas. Mas todos eles que são malas também já sabem muito bem o que vão fazer. Eu acho que no caso da Manuela aqui, pela pouca idade da Manuela, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que a Manuela não sabia dos riscos, né? Principalmente da punição, da pena capital. Eu acho que a Manuela sabia sim que correria o risco de Deus o livre e ser presa, mas eu creio que ela não sabia, como muita gente não sabe. Infelizmente, o brasileiro não tem esse costume de ler, de pesquisar, enfim, é a minha opinião, tá? Eu quero que vocês deixem as opiniões de vocês. Infelizmente, eu vou colocar as fotos aqui da Manuela, uma menina muito bonita, uma criança tem idade de ser minha filha. Eu não desejo para a mãe dela o que a mãe está passando, nem para a família. E a situação dela é muito difícil. Como eu já disse, a Indonésia, a pena mínima é de 5
de 5 anos à prisão perpétua ou à pena capital. E o advogado, eu vi um advogado contando aqui que infelizmente ela pode sim pegar a pena capital. Como eu li aqui para vocês, o Ministério das Relações Exteriores, eles estão tentando de alguma forma ter uma forma de amenizar isso ou de tentar levá-la para o Brasil. Mas, como eu já disse anteriormente, a Indonésia não é assim, né? Esses países, eles não... Eu vou tentar falar de uma forma aqui para que vocês consigam entender. Quando um brasileiro, vou falar do Brasil, quando um brasileiro é preso no exterior, o Ministério das Relações Exteriores tenta, de alguma forma, dependendo do país, extraditar esse preso, levar esse preso para que esse preso cumpra essa detenção lá no Brasil. No caso aqui de alguns países, no caso de muitos países, isso não é possível. A pessoa vai cumprir lá. Querendo ou não, quando acontece isso, esse tipo de coisa aqui, isso que eu vou falar é uma verdade. Querendo ou não, quando acontece esse tipo de coisa aqui, vamos supor que consiga tirar, isso aqui sai dos cofres públicos, tá? Um advogado, tudo isso. Todas essas pessoas que fazem fuleiragens, que aprontam fora, todo dinheiro, tudo isso aqui sai dos cofres públicos. Então vai sair de quem? Dos seus bolsos, dos bolsos de vocês brasileiros. Então a gente faz o vídeo, a gente vem aqui pedir para que as pessoas tomem consciência, para que pensem, repensem na vida, que as coisas não são fáceis, nada nessa vida vem fácil. Se não for com muito trabalho, você fazendo coisa errada, você vai se lascar. E quando esse povo se lasca, só sobra para o bolso do contribuinte, que é você, brasileiro, que está me assistindo aqui. Infelizmente, e também para os familiares. Eu já citei aqui trocentas vezes. Muitos brasileiros aprontam fora do país e vendem coisas e tal e querem ir para outros países e se lascam e achando que eles aprontam, se lascam, achando que o consulado, a embaixada vai arcar com essas pessoas, mas as embaixadas não tem, vamos aqui mais uma vez recapitular, a embaixada não tem competência e não pode e não vai arcar com custos de brasileiros no exterior, salvo os casos raros, como eu contei no caso aqui de brasileiros presos, o Ministério, né, o Ministério das Relações Exteriores, eles podem, claro, como eu já citei, vai sair do seu bolso, do bolso do contribuinte, mas nesses casos aqui, são casos de detenção, de morte, dependendo de que seja, porque a gente viu casos de brasileiros que morreram no exterior e que a família não teve como arcar com esse traslado, e essa pessoa, alguns foram enterrados como indigentes, teve que ser enterrado num país que não conhecia e nada, e a família nunca recebeu esse corpo. Então, é o que a gente tenta passar aqui. Não venham aqui pra fora aprontar, porque se você aprontar, quem vai se fuder é você e a sua família. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem. Desculpa aí os meus erros, porque eu realmente estou muito atrasada, eu estou sem tempo. Mas eu queria muito trazer isso aqui para que a gente possa conversar, para que a gente possa debater. E eu queria muito pedir a opinião de vocês. Então, deixem as suas opiniões, curtam o vídeo, compartilhem e até mais.